Uma pequena mudança na pergunta pode impactar de forma definitiva os resultados que você tem na sua vida. E eu vou te mostrar isso agora. A gente passa muito tempo fazendo perguntas e fazendo buscas no sentido assim, como eu faço, como eu consigo, como eu isso, como eu aquilo. Aliás, os dois maiores buscadores do mundo, ainda são o Google e o YouTube, eles são muito baseados nisso, como eu, etc, tal coisa, assim, assim, assado, não é? Só que hoje eu quero te mostrar o seguinte: quando a gente fala de resultado pessoal, quando a gente fala de alavancagem de vida, quando a gente fala de felicidade, quando a gente fala de essência, quando a gente fala de existência, sabe qual é a pergunta que realmente precisa ser o nosso pano de fundo? Como eu me torno? A gente fica muito preso no faço, a gente fica muito preso naquela questão do fazer, da atividade, de implementar, de ter um método, de ter passo a passo. E como que a gente está vendo aí vários negócios digitais crescendo baseado em cima disso, o passo a passo para isso, 5 passos disso, os 3 passos para aquilo, as 2 estratégias. Só que aí o que acontece? O que muitas vezes as pessoas não falam? Muitas vezes, para você colocar determinada estratégia em prática, para você colocar determinada dica em prática, para você colocar determinada estratégia para funcionar, antes de você conseguir fazer aquilo realmente funcionar na sua vida, você precisa se tornar alguém capaz de fazer aquilo funcionar. Então, quando eu falo de educação existencial, gente, quando eu falo de produtividade sistêmica, eu estou falando que você precisa se tornar a pessoa que quer ser produtivo. Você precisa se tornar a pessoa que quer uma vida feliz. Você precisa se tornar a pessoa que pode ter um relacionamento saudável. Você precisa se tornar a mãe que pode ter uma relação saudável com o filho. Você precisa se tornar a pessoa capaz de alavancar uma carreira profissional. Entende que tudo passa pelo caminho da existência, que tudo passa pela questão da educação existencial. Eu vou falar isso até você sonhar com essa expressão, educação existencial, educação existencial, educação existencial. Porque se você não se educa para existir, você pega uma estratégia, você pega uma técnica que até é boa. Existem muitas técnicas, eu mesma aqui, né, tô sempre lendo, tô sempre estudando, tô sempre implementando. Mas o que é a procrastinação? É quando você tem a técnica, quando você tem o alvo, quando você tem a clareza, mas você não é a pessoa capaz de colocar aquilo para rodar. O que é, né, você, por exemplo, ler um livro sobre relacionamento saudável? Você recebe a informação, mas não trabalha as bases para se tornar a pessoa capaz de fazer aquelas informações se tornarem conhecimento, sabedoria e ação na sua vida. Então, o que eu quero trazer para você hoje nesse vídeo é: foque em se tornar a pessoa capaz de produzir o resultado que você deseja. O que você quer? Você quer uma vida mais calma, mais tranquila? Você precisa se tornar uma pessoa capaz de estar no ambiente, de promover um ambiente mais calmo. Você quer ter mais dinheiro? Você precisa de mais recurso financeiro? Você precisa se tornar alguém capaz de produzir recurso financeiro. Você precisa de inteligência emocional? Você precisa se tornar alguém capaz de lidar com suas emoções de uma forma diferente. E tudo isso é educação existencial. Produtividade existencial é tornar-se. Então, se você quer realmente abrir espaço para uma mudança consistente na sua vida, comece a se perguntar: como eu me torno a pessoa que? E aí coloca o seu desejo. Como eu me torno a pessoa capaz de? Porque aí é um trabalho pessoal, é um trabalho que ele começa em você, se fortalece em você, cresce em você, e aí só depois que ele é grande em você, ele começa a reverberar, ele começa a atingir os outros. Quantas vezes a gente começa do jeito errado? A gente quer fazer no outro e a coisa nem está reverberando dentro da gente, então a gente não consegue sustentar. Se você focar em se tornar, qualquer técnica, por mais simples que ela seja, vai funcionar na sua vida. Um simples alarme no celular, uma simples rotina escrita em papel
presa lá na porta da geladeira, vai ser tudo que você precisa para ter uma vida extraordinária, porque você já se tornou a pessoa capaz de fazer aquilo funcionar. Então não foque em estratégia, não foque em técnica, não foque em passo a passo, em diquinha, foque em se tornar. Todos os dias se pergunte, como eu posso me tornar a pessoa que... E coloque o seu desejo na frente. Isso é educação existencial. E o meu convite para você vai ser sempre o mesmo. Eduque-se para existir. Educação existencial é aceitar a vida como sua professora.